Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês, amém? O grupo de louvor hoje agradou todos os públicos, hein? Desde o pentecostal ao presbiteriano, fomos edificados nessa manhã. Deus seja louvado por isso. Meus irmãos, nós estamos na terceira mensagem da nossa série de Tiago, Procura-se Cristão Praticante. E o nosso objetivo tem sido caminhar por forma expositiva dessa carta, permitindo que a própria Escritura molde a nossa compreensão daquilo que significa seguir Jesus de maneira prática e de maneira verdadeira. E a tese dessa carta ela é bastante simples e ao mesmo tempo extremamente profunda. Uma fé genuína, inevitavelmente, ela se torna visível na forma e na maneira como nós vivemos. Tiago, ao longo dessa carta, ele confronta uma fé apenas professada, mas que não é prática. Para ele, o Evangelho não produz apenas informação espiritual. O Evangelho, ele produz transformação prática. E por isso, ao longo dessa carta, Tiago vai mostrar para nós que a fé cristã, a fé genuína, ela se revela em meio às provações, em meio aos desafios, em meio aos sofrimentos, nas palavras que nós proferimos, nas decisões que nós tomamos, nos relacionamentos que um com os outros nós cultivamos e, sobretudo, na maneira como nós vivemos diante de Deus. Nós abrimos essa série de mensagens há 2 semanas atrás, refletindo acerca da temática cristãos que perseveram nas provações. E nós lemos o texto de Tiago, capítulo 1, os versos de 1 a 18. E ali nós pudemos conversar e refletir acerca de que Tiago está escrevendo para cristãos dispersos. Ou seja, judeus convertidos que estavam longe da sua terra natal e em virtude dessa dispersão, eles estavam enfrentando um cenário marcado por sofrimento, por escassez, por perseguição, por instabilidade. E foi interessante perceber que Tiago não inicia a sua carta prometendo a esse povo um alívio imediato. Ele começa ensinando algo fundamental para todo o povo de Deus. O cristão, o povo de Deus, o crente, eu e você, nós precisamos enxergar as provações da nossa vida, os sofrimentos, os desafios à luz da soberania de Deus. Porque a questão não é se nós iremos passar pelo sofrimento, mas como nós vamos responder quando o sofrimento chegar. Obrigado, meu irmão. A inevitabilidade do sofrimento não anula a intencionalidade de Deus. Ou seja, no meio das nossas dores, no meio das nossas perdas e crises, nós podemos descansar na certeza e na convicção de que Deus continua agindo de maneira soberana em todas as coisas, formando em nós maturidade, formando em nós perseverança, formando em nós uma dependência mais profunda dele. E é por isso que Tiago exorta os seus leitores a buscarem por sabedoria. Sofrimento sem sabedoria produz amargura. Sofrimento sem sabedoria produz dureza, produz afastamento de Deus. Mas o sofrimento atravessado com sabedoria, ele produz maturidade espiritual. Foi isso que nós conversamos há 2 semanas atrás. Na semana passada, o pastor Jefferson nos conduziu em Tiago, capítulo 1, os versos 19 a 27, onde nós meditamos sobre a temática cristãos que praticam a palavra. Nós somos confrontados a respeito de um perigo de um cristianismo que se limita ao ouvir, se limita a somente a escutar, mas que não chega à prática, que não chega à obediência. Por quê, irmãos? Porque existe uma espiritualidade que aprecia sermões, o sommelier evangélico. Existe uma espiritualidade que conhece profundamente a linguagem cristã. Existe uma espiritualidade que frequenta ambientes religiosos, mas que ao mesmo tempo continua com uma vida sem evidências reais de transformação. E é por isso que Tiago afirma que não basta você ouvir a palavra, é necessário praticá-la. O Evangelho não produz apenas ouvintes informados. O Evangelho produz pessoas transformadas. A palavra de Deus não nos foi dada apenas para informar a nossa mente, mas ela foi nos dada para transformar a minha e a sua vida. E foi especialmente nesse trecho que Tiago nos mostra que essa transformação deve aparecer e aparece na forma como nós nos comunicamos, na forma como nós falamos uns com os outros, na maneira em que nós lidamos com a ira, com o pecado, e na prática de uma religião que se importa com os necessitados, especialmente os órfãos e as viúvas.
Meus irmãos, eu faço essa recapitulação porque ela é extremamente importante para nós entendermos a progressão do argumento de Tiago. Perceba comigo, Tiago termina o capítulo 1 dizendo que a religião verdadeira cuida dos vulneráveis. Imediatamente, no capítulo 2, ele confronta aqueles irmãos. E confronta aqueles irmãos sobre uma tendência pecaminosa de tratarmos as pessoas segundo os critérios humanos. Tiago deseja nos alertar, meus irmãos, acerca de um pecado silencioso, sutil, mas profundamente perigoso. Que pecado é esse? O favoritismo, a parcialidade, a tendência pecaminosa do nosso coração de avaliar as pessoas segundo os critérios caídos desse mundo. Por quê? Porque Tiago entende que existe e é incoerente com a nossa espiritualidade professar a fé em Cristo, aquele que acolhe pecadores sem distinção, e colocarmos categorias humanas para decidir quem merece honra, quem merece atenção, quem merece a nossa proximidade. O grande problema é que nós podemos falar sobre a graça, nós podemos cantar sobre o amor, nós podemos afirmar que nós seguimos a esse Cristo e mesmo assim a gente continuar enxergando pessoas de maneira exatamente quando o mundo as enxerga. É perigoso, irmãos. É possível a gente ter uma religião correta enquanto a gente ama aqueles que estão ao nosso redor de maneira errada. E é exatamente aqui que Tiago confronta a igreja. Porque a fé verdadeira não transforma apenas aquilo que a gente acredita a respeito de Deus. Ela transforma também a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Amém? É uma fé que confronta o nosso orgulho, é uma fé que desmonta os critérios distorcidos e é uma fé que destrói toda forma de valorização baseada em aparência, baseada em status, baseada em utilidade. Não é possível, irmãos, afirmarmos amar a Cristo e continuarmos tratando as pessoas segundo os critérios caídos desse mundo. E é por isso que o tema da nossa mensagem é cristãos que amam sem favoritismo. Nós vamos tratar dessa temática a partir de Tiago 2, os versos 1 a 13. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Tiago, capítulo 2, os versos 1 a 13. Eu sei que o texto está projetado aqui na frente, mas é de extrema importância que você mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição para indo conferindo. Você encontrou? Diga amém. Amém. Se não, misericórdia. Todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus, leio na NVI. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique ali de pé ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que amam? Verso 6. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada nas Escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A justiça triunfa sobre o juízo. Palavra do Senhor, alimento para as nossas almas. Amém? Que Ele fale aos nossos corações nesta manhã.
Queridos, existe uma dinâmica muito interessante em Toy Story. O filme narra para nós um menino chamado Andy e os seus mais diversos brinquedos. E ao longo dessa história, os brinquedos, eles vivem disputando espaço, importância e reconhecimento. Se seu filho está aí com você, aponta aqui na tela que ele vai olhar uns 2 minutinhos para a tela. Ele vai ficar feliz. Quem ocupa o lugar de destaque, quem recebe mais atenção, quem é admirado pelo dono e também quem é deixado de lado. E quando um brinquedo novo aparece, mais bonito, mais moderno e mais impressionante, imediatamente o valor dos outros parece diminuir. Woody, ele sente isso quando Buzz Lightyear chega. Aquilo que antes fazia Woody se sentir importante já não parece mais ser suficiente. Se você ainda não assistiu esse filme, fica aqui a minha recomendação para você. Existem muitas verdades ali que nos fazem pensar a respeito do coração humano, e essa daqui é uma delas. É interessante, irmãos, perceber como essa lógica de comparação, de competição e de busca por reconhecimento não existe apenas nesse filme, não existe apenas nos filmes ou nas novelas. Elas existem dentro de nós, porque nós temos a tendência de atribuir valores às pessoas naquilo que elas aparentam representar. E o assustador é que muitas vezes a gente faz isso no automático. É algo tão intrínseco ao nosso coração caído que nós acabamos reproduzindo isso sem perceber. Como é triste, irmãos, perceber que o mundo funciona assim. As relações, elas deixam de ser construídas sobre dignidade, sobre confiança, sobre palavra e passa a funcionar na lógica da performance, na lógica da aparência, na lógica da vontade. O problema é que muitas vezes essa mesma lógica começa a entrar na igreja. E talvez uma das coisas mais tristes é quando o favoritismo deixa de ser apenas uma prática do mundo e começa a se tornar uma cultura dentro de ambientes cristãos. Eu me recordo de uma experiência com um pastor que eu tive que me explicava o segredo do sucesso ministerial que ele liderava. Ministério esse que na prática funcionava muito mais como uma empresa que ele chamava de igreja. Irmãos, como foi doloroso perceber na prática que ricos e pobres eram tratados de maneiras completamente diferentes, completamente distintas. Para os pobres, a agenda de aconselhamento estava sempre cheia. O tempo era limitado. O contato era intermediado por uma secretária. A atenção era superficial, mas para os ricos, amigos, sempre havia espaço. A conversa acontecia sem intermediários, com atenção, com tempo, com proximidade. Até a maneira de se comunicar mudava. E eu constantemente era alertado. Felipe, com esse tipo de pessoa, com esse tipo de público, você precisa falar assim. Você precisa tratar e se portar dessa forma. Mas quando o assunto, queridos, eram os menos favorecidos, as frases mudavam completamente. Essa classe aí, aceita qualquer coisa. Você não pode nivelar a igreja por baixo. Ei, menino, tira o interior da sua cabeça. Discursos disfarçados de estratégia ministerial, mas profundamente contaminados, queridos, por favoritismo, por parcialidade, por desprezo aos pequenos. Enquanto eu ouvia tudo aquilo, meu coração era confrontado por uma pergunta. Como alguém pode contemplar a cruz e enxergar as pessoas dessa maneira? Como? Porque o Evangelho destrói completamente essa lógica. Na cruz, todos nós somos colocados no mesmo lugar. Diante de Deus não existem categorias superiores de seres humanos. Não existem pessoas mais dignas da graça do Evangelho. E é exatamente aqui que Tiago confronta no texto que nós acabamos de ler. E para facilitar a nossa exposição e compreensão dessa passagem, eu quero propor a vocês 4 movimentos importantes nesses 13 versos. Veja comigo na projeção. Em primeiro lugar, vamos falar, o favoritismo contradiz a glória de Deus. Segundo, o favoritismo distorce os valores do reino de Deus. Terceiro, o favoritismo viola a lei de Deus. Quarto, quem foi alcançado pela misericórdia deve viver misericórdia. Primeiro, o favoritismo ele contradiz a glória de Deus. Veremos isso dos versos 1 ao 4. Irmãos, Tiago ele começa a sua argumentação confrontando esse povo a respeito de uma tentação que poderia surgir no coração desses irmãos. Lembre-se, irmãos que estavam passando provações, irmãos que estavam enfrentando pobreza, irmãos que estavam enfrentando escassez. E que tentação é essa? A tentação
deles começarem a enxergar as pessoas segundo os valores desse mundo. E perceba algo importante. Tiago não trata o favoritismo apenas como um problema social, emocional, comportamental. Ele não está apenas dizendo, sejam mais educados, tratem todos iguais, não excluam as pessoas. Para Tiago o problema é mais profundo, porque Tiago trata o favoritismo como um problema espiritual. Sobretudo é um problema de adoração. O favoritismo, a arrogância, o desprezo pelas pessoas não nascem apenas das estruturas externas. Elas nascem de um coração que passou a amar, que passou a admirar, que passou a valorizar as coisas erradas. Ou seja, aquilo que está em jogo é aquilo que o ser humano passa a admirar e considerando glorioso. Trago aqui uma contribuição para a nossa reflexão, um pensamento do filósofo James K. Smith, autor de uma obra excelente chamada Você é Aquilo que Ama. Nesse livro, Smith, ele argumenta que os seres humanos são formados fundamentalmente por aquilo que eles amam. Ou seja, aquilo que o nosso coração ama molda os nossos desejos, molda os nossos hábitos e até mesmo a nossa maneira de enxergar a realidade. E é exatamente isso que estava acontecendo com esses irmãos. A pobreza, as provações e as pressões que cercavam aquela comunidade estava criando uma tentação silenciosa no coração daqueles irmãos. Qual que é a tentação? A tentação de valorizar excessivamente pessoas que aparentavam possuir segurança, estabilidade, influência. Você não acha isso no mínimo curioso? Irmãos, eu creio que isso aqui é profundamente revelador. Porque quando nós nos sentimos frágeis, pressionados, nós tendemos a buscar aquilo que parece ser o quê? Forte, influente, estável, mas a partir dos olhos do mundo. E se nós formos honestos, a gente vai perceber que esse perigo continua nos atingindo hoje. E o que mais me impressiona é a maneira como o Tiago confronta tudo isso. Porque ele não começa falando sobre dinheiro, ele não começa falando sobre desigualdade social, ele começa falando sobre Cristo. Verso 1, meus irmãos, como crentes do nosso Senhor glorioso, não faça diferença entre as pessoas. O argumento de Tiago é profundamente cristológico. E aqui é a única vez em toda a carta de Tiago que Tiago descreve Cristo de maneira tão elevada. Nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Tiago quer deixar claro que não faz sentido pertencer ao Senhor glorioso, ao Senhor da glória, e continuar valorizando as pessoas segundo as glórias passageiras e humanas. Então aqui tem um contraste diante dos nossos olhos. De um lado a glória de Cristo, do outro a glória das aparências humanas. Irmãos, quando o nosso coração deixa de estar fascinado pela glória de Cristo, esse coração começa a admirar, a aspirar e a desejar as glórias passageiras desse mundo. Imagine, por exemplo, se uma grande celebridade aparecesse no nosso culto de hoje. Raimundo, levanta a mão. Fala o nome de uma celebridade. Hein? O nome de uma celebridade. Ajuda ele, pessoal do lado dele, que a idade está acabando com ele. Rápido. Michael Jackson. Uma salva de palmas, Raimundo, meus irmãos. A Neide está aí, Está se escondendo. Michael Jackson chegou hoje na Visível. 10 horas. Está entrando. No estilo. Talvez, meus irmãos, muitos desejassem se aproximar, dar atenção especial, tirar uma foto, ou simplesmente estar perto dele. Infelizmente, em alguns ambientes religiosos, essa pessoa nem entraria pela mesma porta que os demais. Teria uma vaga reservada no estacionamento. De preferência, um L ponto. Um lugar privilegiado no culto. A conhecida área VIP. Vocês estão ligeiros na fofoca, hein? Um tratamento diferenciado. Uma atenção que os demais não receberiam. Tiago, meus irmãos, confronta essa lógica. Ele está dizendo, meus irmãos, nenhum homem possui a glória que pertence somente a Cristo. Nenhum status humano, nenhuma fama, nenhuma influência e nenhuma posição terrena merece ocupar o lugar de admiração que depende e é somente de Cristo.
Porque, irmãos, a tese que eu trago para vocês, uma igreja fascinada por status dificilmente permanecerá fascinada pela glória de Cristo. Onde a glória humana é exaltada, a glória de Cristo, meus irmãos, é ofuscada. Ele é um Deus zeloso, um Deus ciumento, que não divide a glória dele com ninguém. E então Tiago apresenta a ilustração do que ele disse nos versos 2 a 4. Perceba, deu a tese no verso 1, verso 2 a 4, desenha isso para as pessoas, igual você faz com seu marido às vezes. Vai dizer assim o texto: suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Ou seja, Tiago descreve para nós uma situação em que o rico é recebido com honra, com atenção e num lugar privilegiado, enquanto o pobre é deixado de lado e tratado com desprezo. Ou seja, Tiago não está apenas corrigindo um problema de educação dentro da igreja. O problema vai além de um comportamento externo. Por quê? Porque aquela comunidade corria o risco de enxergar o valor humano segundo a utilidade, segundo a aparência e segundo o poder. O rico recebe atenção não necessariamente por possuir piedade, não por possuir uma vida diante de Deus, mas porque ele representava aquilo que o coração humano naturalmente admira. Enquanto isso, o pobre era ignorado justamente por não aparentar possuir nada que pudesse oferecer. E aí Tiago entende que isso vai revelar uma espiritualidade adoecida, porque o favoritismo é apenas o sintoma. O problema está onde? Está no coração. E é por isso que Tiago pergunta no verso 4, não estarão vocês fazendo discriminação? Não estarão vocês fazendo julgamentos com critérios errados? Meus irmãos, essa é a grande denúncia desse texto. Critérios errados. Ou seja, eles estavam avaliando as pessoas a partir de valores distorcidos. E queridos, temo a dizer a você que isso continua sendo um dos grandes perigos nos dias de hoje. Entre os homens, muitas vezes, o critério de avaliação é o carro. Deixa eu ver o carro que o irmão chegou na igreja. Rapaz, abençoado, hein? A glória do segundo carro vai ser maior do que a primeira. O cargo que ele ocupa, CEO, a cor do cartão de crédito que ele tem, o padrão de vida que ele sustenta. Entre as mulheres, talvez seja a aparência, as marcas de roupa que ela usa. Qual que é a tua marca de bolsa? Eu estou ultrapassado, mulheres? Hoje em dia não usa mais tanto bolsa, não? Estou dentro da skin, usa, né? A imagem de uma vida perfeita que é construída nas redes sociais. Percebe? E então, Tiago lembra esses irmãos e também a nós, que essa é uma maneira profundamente equivocada de enxergar a vida. Porque no reino de Deus, o valor de uma pessoa não é definido por aquilo que ela possui, nem por aquilo que ela é capaz de oferecer. Mas o valor de uma pessoa é definido pela dignidade que ela carrega, pelo fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o Senhor da glória. Meus irmãos, isso é aquilo que o primeiro ponto nos ensina. É impossível você contemplar a glória de Cristo e continuar atribuindo valor às pessoas e às coisas segundo as glórias passageiras desse mundo. Em segundo lugar, o favoritismo, ele distorce os valores do reino de Deus. Verso 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu àqueles que o amam? Perceba, meus irmãos, Tiago não está romantizando a pobreza, amém? Tiago não está afirmando que existe virtude automática em você ser pobre. O ponto dele é outro. Ele está nos mostrando que Deus não estabelece o seu reino segundo os critérios humanos de valor, porque a escolha de Deus constantemente confronta aquilo que o mundo considera importante. Isso aparece em toda a Escritura. Deus escolheu Abraão, um homem improvável. Ele escolheu Jacó ao invés de Esaú. Ele escolheu Davi, o menor entre os filhos de Jessé. Ele escolheu pescadores simples para serem os seus apóstolos. Irmãos, o próprio Cristo entra no mundo sem qualquer aparência de grandeza. Jesus cresceu em Jaca-Nazaré. Eu sou de lá, meus irmãos. Posso falar? Uma cidade desprezada. Ele caminhava entre os pobres, entre os pescadores e pecadores, entre os doentes, entre os marginalizados.
O Evangelho nunca foi construído sobre a lógica da autopromoção humana. E é por isso que Tiago diz que aqueles que eram pobres aos olhos do mundo se tornaram ricos em fé. Porque Deus enxerga as pessoas de maneira completamente diferente. Se na nossa cultura apenas os ricos são vistos, Jesus inverte essa lógica e olha justamente para aqueles que ninguém vê. Para mim e para você, meu irmão. Mas isso não significa que o Evangelho seja somente para os pobres. Tiago não quer colocar aqui pobres contra ricos. O problema nunca foi o dinheiro. A própria Escritura não condena a riqueza em si. O problema surge quando o nosso coração passa a encontrar no dinheiro aquilo que deveria encontrar somente em Deus. Porque quando isso acontece, os recursos passam a servir à iniquidade do nosso coração. O pecado ganha potencialização. A nossa maldade encontra patrocinador. Porque com poder, com influência, com dinheiro nas mãos, o coração humano caído encontra ainda mais meios de se exaltar, de manipular, de explorar. É exatamente isso que Tiago continua dizendo para nós no versos 6 e 7. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Perceba que aqui existe uma ironia muito forte. Tiago está dizendo, vocês estão admirando exatamente aquilo que frequentemente se levanta contra vocês. Aqueles cristãos estavam oferecendo uma honra especial justamente à classe social que muitas vezes utilizava desse poder para explorar, para humilhar, para oprimir aqueles que são mais vulneráveis. E é por isso que Tiago menciona ricos arrastando pessoas aos tribunais. Por quê? Porque esse é o retrato de uma sociedade onde o poder econômico frequentemente manipula a justiça. Você é brasileiro, você nunca vê isso. Tiago expõe a incoerência espiritual disso. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque quando o nosso coração passa a admirar excessivamente os valores desse mundo, nós perdemos a santa capacidade de enxergar as pessoas segundo a perspectiva do reino de Deus. Nós somos tentados a acreditar que riqueza, que influência, que visibilidade são evidências definitivas de valor, de sucesso, de realização. Enquanto isso, meus irmãos, o Evangelho segue por outra ordem. O Evangelho segue por outra direção. O Evangelho está bradando para mim e para você: riqueza não é evidência automática do favor divino. Prestígio não é sinônimo de maturidade espiritual. Poder não significa necessariamente a aprovação de Deus. Ah, meus irmãos, quando nós cremos nessas mentiras, nós passamos a enxergar a vida de maneira distorcida. A gente passa a acreditar que dinheiro resolve tudo. O seu casamento está em frangalhos. O que você faz? Vamos para a Disney. Vamos para Paris. Nós passamos a acreditar que estabilidade material produz paz verdadeira, o shalom de Deus. Nós passamos a acreditar que sucesso profissional traz plenitude. Nós passamos a acreditar que possuir mais significa viver melhor. Mas Tiago nos lembra que essa leitura é uma leitura superficial da realidade. Porque existem coisas que dinheiro algum consegue resolver. Você sabe disso. E é por isso que o sábio diz para nós em Provérbios 23:4: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha, vamos ler juntos? Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. A ganância, meus irmãos, ela rouba o nosso discernimento espiritual. Em nome de Jesus, o reino de Deus nos convida a reaprender onde nós colocamos a nossa segurança. O mundo nos ensina a descansar naquilo que nós possuímos. O Evangelho nos ensina a descansar em quem nos sustenta, aquele que nos possui. Um exemplo marcante disso é a vida de George Miller. George Miller, ele cuidou de milhares de órfãos na Inglaterra no século XIX. E diz a história que ele realizou esse trabalho sem fazer campanhas financeiras e sem pedir dinheiro às pessoas. Ele decidiu conduzir esse ministério dependendo da provisão de Deus em oração. Existem relatos de dias que não havia comida para as crianças no orfanato e mesmo assim ele reunia as crianças, todas elas ao redor da mesa, para agradecer a Deus. Imagino eu se fosse uma criança. Vai agradecer por quê? Não tem nada.
Em certa ocasião, enquanto eles oravam e não tinha comida, um padeiro bateu a porta dizendo que ele sentiu no coração que ele deveria doar o pão para o orfanato. E você deve estar se perguntando, e a Coca-Cola, Felipe? Eles bebem o quê? É pão no seco? Pouco depois, a carroça que transportava o leite quebrou justamente em frente ao local. E o motorista decidiu doar tudo antes que estragasse. Meus irmãos, a história de George Miller não é um incentivo à irresponsabilidade financeira. Não é uma romantização da escassez. Amanhã de manhã você não vai acordar e falar, Senhor, eu vou orar aqui o dia inteiro porque ontem eu ouvi que George Miller falou isso, o Senhor vai prover para mim. Não, não é isso. Não levanta para trabalhar não, para ver o que vai acontecer com você. Mas essa história aqui, meus irmãos, ela nos confronta. Ela nos confronta porque revela onde alguém escolheu depositar a sua segurança. George Miller, ele compreendia que a estabilidade da vida não estava na abundância de recursos, mas a estabilidade da vida estava na fidelidade de Deus. O mundo descansa em recurso. O cristão, eu e você, a nossa fé descansa na fidelidade do nosso Deus. E talvez um dos grandes desafios do nosso tempo, meus irmãos, seja exatamente esse. A gente aprender a não transformar o dinheiro, o controle e a estabilidade material naquilo que sustenta o meio seu coração. É difícil, irmãos. Luto constantemente por isso. O dinheiro pode ser um instrumento útil, mas ele se torna extremamente perigoso quando ele ocupa um lugar que pertence somente ao nosso Senhor. Tiago nos ensina e nos lembra que quando a igreja passa a admirar excessivamente aquilo que o mundo admira, ela corre o risco, meus irmãos, de desprezar exatamente aqueles que Deus decidiu honrar no seu reino. Amém? Amém. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Tiago então continua desenvolvendo o seu argumento de maneira progressiva. Primeiro, ele mostrou que o favoritismo contradiz a glória de Deus. Segundo, ele mostrou que ele inverte os valores do reino de Deus. Em terceiro, Tiago vai nos mostrar que o favoritismo viola diretamente a lei de Deus. Perceba comigo, verso 8 e 9. Se vocês, de fato, obedecerem à lei real encontrada nas Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, vocês estarão cometendo pecado. Perceba como Tiago chama esse mandamento de lei real. Por quê? Porque é a lei do rei. É a lei que governa o povo do reino, nós. Então Jesus nos ensinou que toda lei se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E isso significa que amar o próximo não é uma recomendação moral. Amar o próximo não é uma sugestão espiritual. Não, irmãos, é parte essencial da obediência cristã. E é por isso que Tiago afirma, mais, verso 9, se vocês tratarem os outros com favoritismo, vocês estarão cometendo pecado. Perceba, Tiago não suaviza o problema. Favoritismo não é apenas falta de educação, não é apenas imaturidade espiritual, não é apenas um erro social, é pecado. Porque toda vez que nós tratamos as pessoas segundo aparência, segundo utilidade ou status, nós quebramos a lei do amor que Deus ordenou ao seu povo. Então, irmãs e irmãos, a comunidade de Deus, a visível, a comunidade da aliança, ela não foi construída sobre mérito humano, ela não foi construída e não é para ser construída sobre aparência, sobre influência, ela foi feita para ser construída sobre o amor. Por quê? Porque o amor cristão é a linguagem da comunidade formada pelo Evangelho. Mas Tiago entende que o nosso coração, meus irmãos, ele possui uma tendência muito perigosa. Qual que é a tendência? A nossa tentativa de viver uma espiritualidade seletiva. Uma espiritualidade que escolhe quais áreas nós vamos obedecer. E em contrapartida com isso, quais são as áreas que serão ignoradas? E é por isso que ele afirma, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. O argumento de Tiago é muito profundo. A lei não é apenas um conjunto de regras independentes. A lei revela o caráter do próprio Deus. E é por isso que quebrar a lei em um ponto não significa apenas a gente falhar numa regra isolada. Significa a gente viver em desarmonia com o Deus Santo que entregou essa lei para nós.
E é exatamente aqui que Tiago mostra para nós que uma das ilusões mais perigosas é isso, uma espiritualidade seletiva. A ideia de que nós podemos compensar áreas de desobediência com práticas religiosas externas. O que é que eu estou querendo dizer? É aquela pessoa que trata todo mundo com arrogância, com dureza, com desprezo, mas tenta justificar essa vida, os seus pecados, tentando aliviar a sua consciência do tipo, mas eu frequento os cultos. Eu sou voluntário. Eu pago meu dízimo. Tiago desmonta completamente essa lógica. Deus não busca uma obediência fragmentada. Ele busca fidelidade. E o favoritismo revela exatamente isso, irmãos. Um coração dividido. E é por isso que Tiago cita os mandamentos. Pois aquele que diz não adulterarás, também disse não matarás. O ponto aqui é simples. A autoridade da lei está no próprio Deus que a entregou. Não se trata apenas de nós descumprirmos regras isoladas. Trata-se de fidelidade. E talvez uma das ilustrações mais fortes disso seja a parábola do bom samaritano. Você lembra dela? O sacerdote e o levita, eles possuíam uma fé extremamente correta. Eles tinham um pedigree religioso. Batista do bigode grosso. Eles conheciam a lei. Eles participavam da vida religiosa. Eles serviam no templo. Mas eles falharam justamente naquilo que estava no centro da lei. O que é que está no centro da lei? O amor ao próximo. Eles tinham a teologia correta, mas sem misericórdia. Religião sem amor. Conhecimento sem compaixão. E Tiago está dizendo que uma fé assim, irmãos, é uma fé incoerente, porque quem ama seletivamente ainda não compreendeu a profundidade da graça que recebeu. Nós não fomos chamados para apenas a gente evitar preconceito. Não, irmãos, nós fomos chamados para amar. A igreja não pode funcionar segundo essa lógica fria das vantagens, da utilidade das aparências. O povo de Deus, ele trata pessoas não segundo aquilo que eles podem oferecer, mas segundo a misericórdia que todos nós recebemos de Cristo. O Evangelho nos chama a amar como Cristo nos amou. Charles Swindoll conta que durante uma viagem a uma região profundamente devastada pelos impactos da guerra, na França, ele encontrou um pão numa pequena padaria. Fica tranquilo que não era um pão francês, que não tem pão francês na França. Eu nunca fui, mas eu sei disso. E ao sair daquela padaria, ele encontrou um menino extremamente abatido pela fome e pela miséria daquele contexto. E aí ele pegou aquele pão, entregou para aquele garoto. E a reação daquele garoto foi surpreendente. Ele olhou para aquele homem e disse assim: tio, você é Deus? Quando o amor sacrificial se manifesta, meus irmãos, de maneira genuína, ele aponta para algo maior do que nós. Charles Swindoll respondeu: não, eu não sou Deus, mas eu conheço aquele que é, e eu quero te apresentar a ele. Naquele dia, meus irmãos, aquele menino não recebeu apenas um pão, ele foi conduzido a Cristo, o pão da vida. E Tiago está dizendo isso. Uma igreja transformada pelo Evangelho não apenas fala do amor, ela revela o amor na maneira como ela trata as pessoas. Amém, meus irmãos? Santa tarefa. 4. Cristãos alcançados pela misericórdia vivem misericórdia. Olha o que vai dizer para nós, verso 12 e 13. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago encerra essa discussão, pelo menos dessa perícope, levando seus leitores a olharem para a eternidade. Bonito isso, né? Porque depois de confrontar a glória humana, os valores desse mundo e o favoritismo presente no coração dos crentes, ele nos lembra de uma verdade inevitável. Qual que é essa verdade? Todos nós viveremos diante do juízo de Deus. E é por isso que ele diz: falem e ajam como quem vai ser julgado. Ou seja, irmãos, existe um juízo para o povo de Deus. Não um juízo de condenação, fica tranquilo, você não vai ter os seus pecados expostos no telão de LED do céu, tá bom? Jesus morreu por você, nós vamos daqui a pouco professar isso. Ou seja, a nossa salvação é pela graça, mediante a fé. Mas Tiago está falando de um juízo em que a autenticidade da nossa fé vai ser evidenciada.
Ou seja, as obras não são a causa da minha e da sua salvação, mas elas revelam a realidade de uma fé salvadora. Uma fé genuína produz frutos. E é por isso que Tiago afirma: haverá juízo sem misericórdia para quem não foi misericordioso. O ponto dele aqui não é que a salvação é pelas obras. O ponto é que um coração verdadeiramente alcançado pela graça será transformado por essa graça. Não dá, irmãos, para dizer que você crê na salvação se você não crê na santificação desse mesmo Deus. Quem experimentou misericórdia vai aprender a viver misericórdia. E esse ensino aparece repetidamente nas Escrituras. Jesus ensinou isso de maneira contundente na palavra do servo impiedoso, lembra? Um homem recebeu o perdão de uma dívida impagável. E aí ele saiu, logo depois, ele se recusa a perdoar uma dívida pequena de um conservo. Ou seja, o problema daquele homem não era apenas falta de generosidade. O problema daquele homem é que ele não havia compreendido a misericórdia que ele tinha recebido. Então, Tiago está dizendo exatamente isso. Quando alguém despreza pessoas, trata o próximo com arrogância e vive sem misericórdia, revela um coração que ainda está profundamente moldado pelos valores desse mundo. Irmãos, existe uma enorme diferença entre defender doutrinas corretas e viver de maneira coerente com elas. Tiago entende que o Evangelho não apenas produz pessoas moralmente corretas, mas produz pessoas misericordiosas. Pessoas que compreenderam que foram alcançadas por essa graça quando nada mereciam. E é por isso que ele encerra dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse aqui é o clímax do texto, porque o Evangelho destrói toda arrogância espiritual. Na cruz nós entendemos que todos nós chegamos iguais, pecadores, depravados, necessitados dessa graça. A única coisa que coopera para a nossa salvação são os nossos pecados, já dizia Martinho Lutero. Cristo não nos recebeu porque éramos importantes. Ele não nos acolheu porque merecíamos misericórdia. Ele não nos amou porque a gente possuía algum valor aos olhos desse mundo. Ele nos encontrou, meus irmãos, espiritualmente pobres, falidos e incapazes de salvar nós mesmos, e ainda assim nos recebeu com graça. A cruz, queridos, ela destrói os critérios desse mundo. E como consequência disso, forma uma igreja em que as pessoas não são valorizadas por aquilo que possuem, por aquilo que aparentam ou por aquilo que podem oferecer, mas são valorizadas pela graça que receberam do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso, meus irmãos, que uma igreja alcançada pela misericórdia deve ser o lugar menos seletivo da terra. 4 pontos para a gente. 3 aplicações finais. Diante de tudo o que Tiago nos ensinou, gostaria de deixar 3 aplicações pastorais para a gente. Em primeiro lugar, examine aquilo que governa o seu coração. A grande pergunta não é apenas como a gente trata as pessoas, mas o que é que governa o nosso coração? O que define, meu irmão, a sua segurança? O que define o seu senso de valor? O que mais ocupa os seus pensamentos, as suas emoções, as suas decisões? Porque existe, meus irmãos, um perigo silencioso em começar a viver como se Deus não fosse suficiente. E quando o nosso coração deixa de descansar em Deus, inevitavelmente é um coração que vai começar a descansar nas pessoas e na própria vida segundo os critérios distorcidos. E aí Tiago nos lembra: nada desse mundo cristão é feito para sustentar o seu coração. Somente Cristo é suficiente. Em primeiro lugar é isso. Examine aquilo que governa o seu coração. Em segundo lugar, ame pessoas sem seletividade. Tiago nos mostrou, meus irmãos, que o favoritismo é incompatível com o Evangelho. Nós não fomos chamados para amar apenas aqueles que nos beneficiam, aqueles que se parecem com a gente, ou quem parece importante. Nós fomos chamados para amar como Cristo nos amou. E uma das maneiras mais práticas de lutar contra um coração moldado pelos valores desse mundo, sabe qual é? É aprender a viver generosamente. A generosidade treina o nosso coração a confiar mais em Deus do que nos nossos recursos. Lembra lá de Atos 20? Mais bem-aventurado é dar do que receber. No fim, generosidade não é apenas uma questão financeira.
É uma questão, meu irmão, de adoração. Em terceiro lugar, descanse na providência de Deus. Não é à toa, queridos, que Tiago encerra esse texto nos lembrando da eternidade. Por quê? Porque quando nós nos esquecemos da eternidade, a gente começa a viver apenas pro agora. Tudo, absolutamente tudo, gira apenas em torno de acumular, de controlar, de garantir, de conquistar. Foi por isso que Jonathan Edwards, em uma das suas pregações mais impactantes, ele chegou ao ponto de interromper o seu sermão sem conseguir terminar e exclamou: Senhor, crave a eternidade diante dos meus olhos. Porque toda vez que eu esqueço que existe um além, porque toda vez que eu esqueço que existe um logo ali e não apenas um aqui, a minha vida começa a perder o rumo. Eu passo a priorizar o dinheiro. Eu passo a priorizar a riqueza, o poder, ao invés de viver para a Tua glória. Senhor, crave a eternidade nos nossos olhos nesta manhã. E talvez, meu irmão, muitos aqui estejam cansados, estejam ansiosos. Você esteja atravessando dias difíceis, mas não permita, meu irmão, que a escassez destrua a comunhão de vocês com Deus e uns com os outros. Casais, está passando por crise? Faça dessa crise, transforme as suas dificuldades em um convite de você e a sua casa depender mais do Senhor. Não de briga, não de desentendimento. A nossa segurança não está no dinheiro, não está na estabilidade ou nos recursos que nós recebemos. A nossa segurança, meus irmãos, ela está em Deus. Amém? 3 pontinhos de aplicação para nós. Em último lugar, tenha dentro de si essa certeza. Nada, absolutamente nada, chega em nossas mãos sem passar pelas mãos da providência. O nosso Pai sabe do que a gente precisa. Encerrando esse sermão, meu irmão, eu gostaria de não orar por você, mas eu gostaria de orar com você, que eu também preciso dessas verdades no qual eu acabei de pregar. Se você foi confrontado nesse sermão, se você foi edificado nesse sermão pelas palavras do Senhor, pelas palavras de Tiago, eu gostaria de convidar você a baixar os teus olhos, fechar a tua cabeça e orarmos juntos a Deus, tendo a certeza e pedindo a Ele: Senhor, examine o meu coração, examine aquilo que governa o meu interior. Senhor, eu quero amar sem seletividade. Sobretudo, Senhor, eu quero descansar na providência de Deus, porque tudo aquilo que eu estou usufruindo, eu tenho a convicção de que passou pelas mãos da providência, passou pelas mãos do Senhor Todo-Glorioso. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua Palavra com o coração confrontado. Nos colocamos, Pai, com o coração confrontado, porque muitas vezes nós confessamos Cristo com os lábios, mas ainda nós enxergamos as pessoas segundo os critérios desse mundo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando nós valorizamos aparência, status, influência ou utilidade mais do que a graça de Deus presente nas pessoas. Perdoa-nos quando nosso coração se torna seletivo no amor, frio na misericórdia e distante da compaixão de Cristo, Pai. Ensina-nos a olhar como Jesus olhou, que a glória de Cristo seja maior aos nossos olhos do que qualquer glória passageira desse mundo, Pai. Livra-nos de um coração dominado pela ansiedade, pela autossuficiência e pela falsa segurança das riquezas. Nos ensina, Pai, a descansar na Tua providência. Que a nossa identidade não esteja naquilo que a gente possui, mas na graça que nós recebemos do Cristo glorioso. Forma em nós, Jesus, uma igreja marcada pela misericórdia, pela generosidade, pela humildade, pelo amor verdadeiro. Que pessoas, Deus, encontrem aqui, não um ambiente de favoritismo, mas um povo transformado pelo Evangelho. E que a cruz de Cristo destrua em nós toda arrogância, todo orgulho e toda distinção, Pai, pecaminosa. Porque é diante dela, é diante da cruz, que todos nós chegamos iguais, pecadores necessitados da mesma graça e do mesmo Cristo. Crava a eternidade em nossos olhos, Senhor, e faz-nos viver de maneira digna do reino que nós recebemos. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Nós vamos cantar o Evangelho, e se você não recebeu